Capítulo 6. Sobre novos principados conquistados com armas e habilidades próprias. Não fique surpreso se ao falar sobre principados completamente novos, como irei fazer, eu usar os exemplos mais grandiosos de príncipes e estados, porque os homens, andando quase sempre nos caminhos já trilhados por outros, e seguindo através da imitação as suas ações, ainda são quase completamente incapazes de seguir fielmente as trilhas alheias ou alcançar o poder daqueles que imitam. Um homem sábio deve sempre seguir os caminhos trilhados por homens grandes e imitar aqueles que têm sido supremos, para que, caso a habilidade não se iguale a deles, pelo menos poderá chegar perto. Deixe que hajam como os arqueiros espertos, querendo atingir um ponto que parece estar muito distante, e sabendo os limites dos seus arcos, miram muito além do ponto que querem atingir, não para alcançar com sua flecha tanta altura, mas para poder, com a ajuda de mira tão alta, atingir seu alvo. Então aqui ele quer dizer, mire as estrelas para você alcançar a lua. Eu digo, portanto, que em principados completamente novos, onde há um príncipe novo, encontra-se mais ou menos dificuldade para mantê-lo, de acordo com a habilidade de quem os conquistou. Agora, como se elevar de particular a príncipe... Agora, como se elevar de particular a príncipe pressupõe ou habilidade ou sorte. Fica claro que um ou outro desses fatores diminuiria as dificuldades. Mesmo assim, aquele que dependeu menos da sorte será estabelecido com mais força. E ainda, os problemas são facilitados quando o príncipe, não tendo nenhum outro estado, é obrigado a habitá-lo pessoalmente. Para falar daqueles que através de habilidade própria e não pela sorte se tornaram príncipes, devo dizer que Moisés, Ciro, Rômulo, Teseu, dentre outros, são excelentes exemplos. E apesar de não devermos discutir sobre Moisés, tendo sido ele apenas um executor da vontade de Deus, ele deve ser admirado, mesmo se for apenas pela graça que o tornou digno de conversar com Deus. Mas consideremos Ciro e os outros, que conquistaram ou fundaram reinos, e veremos que todos são admiráveis. E se as suas ações e condutas foram examinadas, elas não ficarão aquém das de Moisés, que teve grande preceptor. E ao examinar as suas ações e vidas, nós não conseguimos ver que eles deviam algo à sorte além da oportunidade, que lhes deu o material necessário para moldar as coisas da forma que melhor lhes serviria. Sem essa oportunidade, o poder das suas mentes teria acabado, e sem este poder a oportunidade teria sido vã. Era necessário então que Moisés encontrasse o povo de Israel escravizado e oprimido no Egito pelos egípcios para que se dispusesse a segui-lo e se libertar. Era necessário que Rômulo não permanecesse em Alba e que fosse abandonado no seu nascimento para que pudesse se tornar rei de Roma e fundador daquela pátria. Era necessário que Ciro encontrasse os persas infelizes com o governo de Medes e estivessem moles e efeminados pela prolongada paz. Teseu não poderia ter demonstrado sua habilidade se não tivesse encontrado os atenienses dispersos. Essas oportunidades, portanto, tornaram esses homens afortunados, e a alta capacidade de cada um permitiu que reconhecessem a oportunidade para enobrecer e tornar famosa a sua pátria. Aqueles que por suas virtudes se tornam príncipes, como esses homens, conquistam um principado com dificuldade, mas conservam-no com facilidade. As dificuldades que eles têm para conquistá-lo surgem em parte em regras e métodos novos que são obrigados a introduzir para estabelecer o seu governo e assegurá-lo. Deve ser lembrado que não há nada mais difícil de controlar, mais perigoso de conduzir ou mais incerto de alcançar sucesso
do que liderar a introdução de uma nova ordem, pois o inovador tem como seus inimigos todos aqueles que se davam bem sob as antigas condições e defensores mornos naqueles que talvez se deem bem sob as novas regras. Essa fraqueza surge parcialmente do medo dos oponentes que têm as leis do seu lado e parcialmente da incredulidade dos homens, que não acreditam facilmente em coisas novas até que tenham bastante experiência com elas. Eu usei esse texto num trabalho meu de contabilidade. Então acontece que a qualquer momento em que aqueles que são hostis tiverem a oportunidade de atacar, eles o farão como os sectários, enquanto os outros defenderão com fraqueza, de forma que ao lado deles o príncipe corre perigo. É necessário, portanto, se quisermos discutir mais esse assunto, perguntar se esses inovadores podem usar as suas próprias forças ou se dependem dos outros. Isto é, se para levar adiante sua obra precisam fazer preces ou podem utilizar a força. No primeiro caso, sempre acabam mal e não realizam nada, mas quando dependem de si mesmos e usam a força, então raramente estão em perigo. E é por isso, portanto, que todos os profetas armados venceram ou desarmados foram destruídos. Além das razões já descritas, a natureza dos povos varia e enquanto é fácil persuadi-los de uma coisa, é difícil formá-los nessa persuasão. E, portanto, é assim necessário tomar tais medidas para que, quando não acreditarem mais, se possa fazê-los crer pela força. Se Moisés, Ciro, Teseu e Rômulo estivessem desarmados, eles não poderiam ter implementado suas constituições por tanto tempo, como aconteceu nos nossos tempos com o Frei Jerônimo Savonarola, que fracassou nas suas reformas assim que a multidão passou a não acreditar mais nele, e ele não tinha mais como manter firmes aqueles que acreditavam ou fazer com que os descrentes acreditassem. Por isso, eles têm tantas dificuldades em continuar com seus propósitos, pois todos os perigos estão no seu caminho. Porém, com a habilidade eles irão superá-los. Mas quando eles são superados e aqueles que invejaram exterminados, eles começarão a ser respeitados e continuarão depois poderosos, seguros, honrados e felizes. E esses grandes exemplos, quero acrescentar outro, menos grandioso, mas que mesmo assim tem semelhança com os outros, e espero que seja suficiente para ilustrar todo o grupo. É Hierão de Siracusa. Este começou como um homem comum e tornou-se príncipe de Siracusa. Ele também não devia nada à sorte, mas à oportunidade, pois o povo de Siracusa, sendo oprimido, escolheu como seu capitão, de onde ele recompensado, sendo feito príncipe. Ele não era tão habilidoso que, mesmo quando cidadão comum, quem escreveu sobre ele disse que não queria nada além de um reino para poder ser rei. Esse homem aboliu a velha milícia, organizou a nova, abandonou as antigas alianças, formou novas e, como tinha seus próprios soldados e aliados, sobre tais alicerces pôde construir qualquer edifício, e assim, enquanto ele teve muito trabalho para conquistar, teve pouco trabalho para manter sua conquista.